Naquele dia, fechara a porta ao coração e nela escrevera Danger. Desiludida, sem projetos nem futuro, decide percorrer vários caminhos pela margem do humano e da pessoa. Até que um dia encontra alguém de outra geração que lhe diz: Olá, vem comigo amar e viver a vida que ainda me resta. E é então que ela corre para o abraço que acabava de salvar. Textos diferentes e tão bonitos, com tanto sentido. Reparem a liberdade que isto dá. Porque em princípio estas palavras foram ao acaso, mas depois as outras que ela arranjou foram arranjadas por ela. Pelas esquinas da rua, onde o crime espreita, uma face introvertida com a vida em leilão, tenta ganhar do lixo matéria com defeito, porque lhe foi interdita a entrada no couto. Diante dos meus olhos, a vida passa como um melancólico carnaval. Eu acho que é uma totalidade formidável. Podemos todas experimentar e que se nota que ela gosta. Portanto, se calhar é de desenvolver esse filão. Não é? Todas experimentas foram escolhidas. Exatamente. Em princípio, é poesia. Poderá perguntar-me, este ano, o que é que estamos a aprender na aula de poesia? Que é um bocadinho, se calhar, diferente daquilo que tem sido aprendido este ano, na medida em que, os outros anos, na medida em que estamos essencialmente debruçados na poesia mais recente, na poesia mais atual, que às vezes é mais hermética, é mais difícil de entender. E nessa medida temos estudado poetas como, por exemplo, um Alexandre O'Neill, Ramos Rosa, convidámos já para vir cá o Manuel Pina, foi muito interessante, o António Oliveira, que são tudo perspectivas diferentes que nós temos de ver a poesia mais recente. Para além disso, também devido ao facto de estarmos a aproximar do Carnaval, lembrámonos de analisar o que é um movimento dadaísta, que se processou numa altura da Primeira Guerra Mundial, que era um movimento de reação contra a guerra, e eles achavam que num ambiente de destruição não podia haver arte nem beleza. Como tal, a perspectiva deles era a destruição que estava para trás. E ao destruir, ao provocar, aquilo foi como que uma fonte de onde brotou imensos caminhos, não só da arte moderna, como também da poesia moderna. Todas as palavras que eu cortei, todas aquelas que eu cortei, coloquei-as aqui. Reparem que há aqui assim um conjunto de nomes: Helena Almeida, Dane Tracy, Guerreiro Ante Ferrer, João Martins Pereira, Jürgen e Thomas Ruff e o outro Caserer. Bom, se eu escolher a minha agenda cultural, eu, de acordo com a cor e os nomes que estão aí, assim, com os fundos respectivos, eu posso fazer uma leitura sobre a seleção que eu faço da minha agenda cultural. Que vergonha! Duração humana, pensamento e sexo emocional na cabeça. Feliz viagem solitária faz rir também na sala azul racional. O colecionador otimista estava na paixão por arte. Silêncio, luz ambiente perfeito da vida. Revolução de um povo canta viagem longa a espaços públicos. Cartografia, imitação das velas, antes o paraíso. Eu aprendo sempre. Felizmente a minha cabeça ainda trabalha. De maneira que aprendo sempre. Quanto mais não seja a viver, a conviver,
a ver os outros, a sentir os outros. Tudo isso é o dia. Também escrevo, vou escrevendo alguma coisa, mas vou reviver a minha juventude. Estou a rever a minha juventude em que gostava muito de português e continuo a gostar muito de português e de poesia, naturalmente. Também tenho aulas de literatura, de que gosto muito também. Inscrevi-me na aula de poesia porque desde a minha infância que eu ouvi recitar poesia. Recitava-se poesia à minha volta, no ambiente familiar. E eu fiquei sempre com aquela adesão à poesia e isso informou de algum modo o desenvolvimento da minha alma. Depois o meu curso, que é de literatura inglesa, literatura alemã, dávamos poesia e depois houve um hiato, que foi na vida profissional, na vida familiar que se complicou, muito agitada, sempre a mudar de terra para terra e depois reencontrei-me aqui. Palavras formadas, letras tolas de sons barulhentos, andantes repetidos, rabujam ou beijam, fazem rir ou chorar, berram ou silenciam para prazer de quem só ouve o que lhe apetecer. E o dia corre, com a noite a persegui-lo e nós à espera do dia seguinte. E jogava peão com Deus. Reparem que começa com letra minúscula e com I. E jogava o peão com Deus, enquanto minha mãe estendia roupa e o meu pai mendigava o pão. E minha alegria nesse tempo era muito próxima da dos meninos e de Deus, que ganhava sempre. E não sei quem perdi primeiro, o peão ou Deus. Apenas sei que Deus continua a jogar com os outros meninos. E no outono, quando saio à praça, nos sentamos e falamos muito do suave rodopiar das folhas. Bem, eu em princípio costumo apresentar um determinado poeta. Como reparou, hoje nós falamos em Daniel Faria. E depois, os poemas que eu apresento normalmente dão aso a diálogo. Diálogo esse também que vai em todas as direções. Não só de interpretação do poema, como muitas vezes, como também da construção do poema. E isso provoca nos alunos uma curiosidade de experimentar, de fazer, de criar. Cada aluno constrói os poemas no seu género, na sua maneira de ser. E isso acho que é muito bonito, muito enriquecedor, é muito gratificante, não só para mim, como eu estou convencido, para todos os alunos que vibram muito com tudo isto. Estou encantado, porque efetivamente tenho tido acesso a experiências que não julgava possíveis. Desde a professora, que é um encanto de mulher, até aos alunos todos interessados e todos muito empenhados, não só em adquirir conhecimentos, como também em revelarem as suas experiências. É o ambiente humano. Nós não temos relações uns com os outros que não temos com mais ninguém, aqui dentro e fora. Porque é uma relação que se apoia em empatias profundas entre as pessoas. Empatias que vêm de coisas que nós apreciamos uns e outros e nos descobrimos na própria aula, através da poesia. A pessoa começa a viver uma outra, direi mesmo, uma outra vida. Visivelmente, todos os anos, fazemos uma pequenina publicação com poemas que os alunos fazem,
muitas vezes ilustrado com ilustrações próprias dos alunos. Quando eles não me dão ilustração, eu arranjo a ilustração por mim, mas há sempre uma publicação que já há um bom par de anos vamos fazendo e que também nos dá muito gosto. Poesia, o gosto pela poesia, o gosto pela partilha e viver num ambiente, estas horas num ambiente de muita abertura, de muita simpatia, de muita compreensão, em que realmente nos sabe bem, a todos nós.